Queridos irmãos e irmãs, venho aqui trazer um comentário acerca de um episódio polêmico que aconteceu essa semana nos Estados Unidos, na região de Washington, na diocese de Gallup, nos Estados Unidos, onde um bispo declarou por um artigo ser proibido a comunhão a políticos que aprovam o aborto. E ele escreve isto porque aconteceu um episódio um pouco polêmico, onde o presidente da República, Joe Biden, foi a uma missa e comungou a Sagrada Hóstia, não? E este bispo, para orientar assim a sua diocese, escreve acerca de uma situação que pode confundir a muitos fiéis, que inclusive nas fileiras de nossas paróquias podem muitos fiéis, por uma desinformação, não saber que a igreja ela condena o aborto. Então isto é o magistério católico, encontra-se isto no Código de Direito Canônico, no próprio catecismo da igreja, e também tendo como base sempre a tradição e as sagradas escrituras. Então isso seria contrariar a revelação, a autoridade da revelação divina. Então o senhor bispo James Roall vai dizer: negar comunhão a abortistas é pastoral e não política. Não se trata de fazer atos políticos, Não se trata de dizer que ele prefere este ou aquele. Não. Isso é um ato pastoral, é um ato pela salvação das almas. Independente de partido, independente de direita ou esquerda, para frequentar a igreja tem que submeter-se ao magistério católico, às condições pela qual a igreja coloca para receber a comunhão, estar em estado de graça. Então, o bispo Wall respondeu que, segundo o direito canônico, o aborto é um dos poucos pecados que acarreta excomunhão automática. E aí ele vai dizer assim: não há dúvida de que um político que protege ativamente o aborto e se esforça para torná-lo mais acessível também coloca em risco a sua salvação, observou. Certamente não é ampliado colocar esse mal na categoria de pecado grave, disse o bispo. E segundo o direito canônico em vigor, uma pessoa consciente de seu pecado grave não deve celebrar a missa ou receber o corpo de Cristo sem prévia confissão sacramental. E nesse caso do presidente dos Estados Unidos, trata-se de um pecador público, não? Alguém que esteja facilitando a aprovação e a legitimidade da morte dos inocentes cidadãos americanos, porque estas crianças indefesas que serão abortadas são cidadãos. Não podemos, a partir de agora, dizer que esta parte da população merece a morte. Isto foi condenado, inclusive, no julgamento de Nuremberg, na Alemanha, contra o nazismo, quando, em duas cláusulas do julgamento de Nuremberg, o nazismo foi condenado como crime mundial da humanidade, primeiro, por ter discriminado a raça dos judeus, por ter matado tantos judeus como se fosse uma raça inferior, tratando aqueles homens não com a dignidade humana que mereciam. E assim Hitler, o nazismo, de repente decide que esta parte da população alemã não merece a vida e resolve exterminar, abortá-la da Alemanha. Não? E depois o aborto está lá, condenado no julgamento de Nuremberg, porque Hitler havia também mandado que os cientistas alemães fizessem experiências com os fetos de mães judias. Então foi condenado o aborto também, como um crime cometido pelo regime nazista. Então, isso é bem sério.
Então, e jamais vamos encontrar algum fundamento na doutrina cristã para legitimar o direito de uma mulher querer matar uma criança, não? Então isso foge inclusive à lei natural e ainda mais à sobrenatural, né? Então este bispo está certíssimo no artigo que diz, que escreve lá para a sua diocese. E aí, olha, é interessante, as palavras é bom analisar, são fortes, bonitas também. Ele diz assim: falar a verdade às vezes parece criar divisão, mas muitas vezes simplesmente expõe a divisão que já existe. Se os católicos não concordam em proteger os indefesos por nascer, então, na melhor das hipóteses, a nossa unidade é superficial e, na pior delas, é ilusória. Fortíssima essa sentença colocada pelo bispo, não? Se os católicos não concordam em proteger os indefesos por nascer, então, na melhor das hipóteses, a nossa unidade ela é superficial, né? Por quê? Porque o que gera unidade na igreja é a verdade. A verdade é o que une, é o que integra, né? Então significa que nós não acreditamos verdadeiramente no que é a vida humana, né? O princípio da vida, né? Isso é uma pergunta filosófica e teológica, né? O que é a vida, né? Os filósofos se perguntavam, né? Para que existo, né? E a teologia cristã vem trazer uma resposta dos céus. Para que o homem existe? É Deus que nos diz o porquê existimos, porque fomos criados por Ele e para Ele, né? Então, o Papa João Paulo II escreveu diversas vezes, inclusive uma carta sobre o dom da vida, para lembrar aos cristãos, aos bispos e sacerdotes, do dever que temos de defender a vida humana, né? Então, de fato, se houver um político favorável ao aborto, seja de direita, seja de esquerda, anátema seja, não pode estar entre nós, e muito menos receber o corpo de Cristo. Vamos continuar. Ele diz o seguinte: fiz absolutamente tudo que podia como bispo para tentar trazer todos os políticos católicos pró-aborto em meu rebanho de volta a um estado de graça, né? Então, muito bonito isso, né? Tentar trazer esses políticos de novo ao estado de graça, porque pelo fato de eles serem favoráveis ao aborto, já perdem o estado de graça, estão em pecado grave, né? Influenciando outras pessoas ao mal, né? A querer a morte de um inocente. O Papa Francisco diversas vezes citou frases fortíssimas, né, sobre o aborto, como determinada vez disse que o aborto é um tipo de neonazismo, né, que surge nos tempos atuais, que o aborto é uma prática satânica, né, havia dito o Papa. Então, percebendo, né, assim, que existe muito explícito pela hierarquia da igreja, né, a condenação deste grande mal, que com o financiamento de diversas empresas internacionais tentam inclusive incutir isso dentro de uma civilização cristã como é a nossa, o Brasil, né? Aí o arcebispo diz: por favor, pare de fingir que defender ou praticar um grave mal moral, como aquele que acaba com a vida humana inocente, que nega um direito humano fundamental, é algo de alguma forma compatível com a fé católica. Não é. Por favor, volte para casa para a plenitude de sua fé católica. Certíssimo, disse o bispo, né? Então, não tem nenhum fundamento, né, na moral cristã, nenhum. E em qualquer moral, em qualquer ética, você jamais vai encontrar um fundamento razoável para matar uma criatura inocente na barriga de uma mulher. Hoje em dia tem leis que protegem o ovo de tartaruga, né?
Se você mandar matar uma arara, você é preso, entendeu? Uma onça, você tem um monte de problemas. Desmatar árvores, você tem um monte de problema. Desviar o curso de água, por exemplo, é crime, né? Imagine tocar a vida humana. E como que nós podemos aceitar, né, que pessoas defendam isso na sociedade, como se fosse uma postura equilibrada, né? E ainda mais, aceitar que essas pessoas frequentem os nossos ambientes eclesiásticos como se nada tivesse acontecendo. Isso aí é grave, não? Temos que exortar essas pessoas que mudem a sua postura, né? Sentimos-nos ofendidos por perceber os inocentes morrendo por essas mãos manchadas de sangue. Jesus mesmo no Evangelho diz das crianças: ai daqueles que a fizerem mal, disse nosso Senhor. Nós temos que ser fiéis ao Evangelho, né? E aí ele diz, né, uma falsa paciência e preocupação pastoral que ano após ano permanece em silêncio ou fala abstrações enquanto a matança continua com o total endosso dos políticos católicos, sob o nosso cuidado espiritual de bispos. Então ele diz que às vezes a gente fica nesses discursos abstratos, altas teologias, né? Enquanto isso, uma multidão de crianças estão morrendo, a exemplo lá do rei Herodes, né? Matou aquela quantidade de crianças inocentes. Nós não podemos passar incólumes diante deste fato. Lembrando que Jesus chamou Herodes de raposa, né? Deu nome aos bois, o Cristo, né? Quem é mais bondoso do que Jesus, né? Que é Deus. O próprio Deus chamou aquele governo político, né, aquele que fazia as vezes daquele governo, de raposa. E quantas raposas temos por aí? Nosso sistema político, não é verdade? Que continua a promover a morte de inocentes. Portanto, quis aqui trazer aos senhores esta matéria. Muito bom. Este bispo americano, James Wall, em sua diocese, ali se pronunciou, né, que de fato a comunhão deve ser negada aos abortistas, né? Isso não é um ato político, mas antes um ato de pastoral, né? É o pastor que é chamado a pastorear as suas ovelhas e levá-la para o redil, para o caminho certo. Então que nós rezemos para reparar o coração eucarístico de Jesus, tantas ofensas sofre, e também implorar a Nosso Senhor que afaste esta desgraça de nosso país, que é o aborto.